Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe os irmãos conectados pela internet. Vamos retomar a nossa leitura da mensagem A Era de Esmirna. No último culto, lemos das páginas 127 a 129. E ali o irmão Brana falava um pouco sobre eleição, sobre predestinação. E ali ele disse que a noiva foi escolhida antes da fundação do mundo. Deus escolheu sua noiva, Deus elegeu sua noiva antes da fundação do mundo. O irmão Brana leu algumas escrituras, João 6, 37 e 44, João 1, versículos 12 e 13, e Efésios capítulo 1, versículos 4 e 5, também João 15, 16. Todas estas escrituras mostram que Deus escolheu a sua noiva antes da fundação do mundo. Antes de haver qualquer coisa, Deus tinha um propósito em si de escolher, de ter uma noiva. Ele escolheu a sua noiva antes da fundação do mundo. Era um propósito de Deus tomar uma noiva de sua própria escolha, o irmão Brana diz. E antes mesmo que Deus fosse Deus, porque Deus é objeto de adoração, antes que Ele fosse Deus, a noiva já estava em sua mente, em seus pensamentos. Antes que houvesse qualquer coisa para o adorá-lo, antes que houvesse anjo e qualquer partícula de poeira estelar, ou um planeta, seja o que for, ali ele não era Deus, pois não havia nada para o adorar. E Deus é objeto de adoração. Mas antes que houvesse todas as coisas, a noiva já estava na mente do grande Espírito Eterno. Ela estava em seus pensamentos. A noiva já existia em seus pensamentos. E o irmão Brana faz uma pergunta: estes pensamentos de Deus, eles são eternos? O irmão Brana pergunta. Deus não acrescenta ao seu conhecimento. A Bíblia diz que Deus é onisciente. E se Ele é onisciente, então Ele é ciente de todas as coisas. Ele sabe todas as coisas. Então Ele não aprende. Deus um dia, não é que Deus um dia sabe alguma coisa e no outro Ele aprende um pouco mais e melhora o seu pensamento. Não. Se fosse assim, Ele não seria onisciente. Mas Ele é onisciente. Ele sabe de todas as coisas antes mesmo que elas aconteçam. Então os pensamentos de Deus têm que ser eternos. Antes que haja qualquer coisa, Deus já viu o fim. Então seus pensamentos são eternos. Então se a noiva foi escolhida antes da fundação do mundo, e ela estava em sua mente, em seus pensamentos, então a noiva não pode ser nada menos do que eterna. Os membros desta noiva, eleitos, eles são eternos. Eles estavam em Deus, na mente eterna de Deus, antes de todas as coisas. O irmão Brana diz que Adão, como os pensamentos de Deus, ele ainda não estava expresso. Antes que Adão fosse expressado na carne, fosse feito um homem, fosse feito um espírito, ele estava nos pensamentos de Deus. E quando ele foi criado, ali no jardim do Éden, foi posto ali para lavrar a terra, e um pouco antes foi criado o homem espírito, aquilo foi o pensamento de Deus expressado. No Salmo 139, versículos 15 e 16, ali fala um pouco sobre isso. Não falando de Adão, mas podemos ter uma ideia de como foi através dessa escritura. E ali diz: os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam ser dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Antes que as coisas fossem formadas, antes de haver qualquer coisa, aquilo já estava escrito na mente de Deus, na mente eterna e onisciente de Deus. O irmão Brana diz: isso, como eu disse, não foi escrito acerca de Adão, mas lhe dá uma ideia e um conhecimento de que o pensamento estava lá em sua mente.
E esse pensamento era eterno e tinha que ser expresso. Assim, quando Adão foi formado do pó da terra e seu ser espiritual criado por Deus, então Adão tornou-se o pensamento de Deus expresso. E aqueles pensamentos eternos estavam agora manifestos. Nós poderíamos percorrer os séculos, encontramos o Moisés, um Jeremias, um João Batista, e cada um deles era o pensamento eterno de Deus expresso em sua época. Então chegamos a Jesus, o Logos. Ele era o perfeito e completo pensamento expresso e tornou-se conhecido como a Palavra. E isso, o que ele é, e será para sempre. Aqueles profetas foram a Palavra. Porque o que é a Palavra? A Palavra é um pensamento expresso. Você tem aquilo na sua mente, aquilo está ali, mas quando você fala aquilo, quando você fala a palavra, então aquilo é expressado, aquele pensamento se torna conhecido, ele é falado. E aqueles profetas foram parte, cada um daqueles profetas foram partes do plano, do pensamento que Deus tinha. Mas Jesus era a plenitude. João capítulo 1, versículo 1, no princípio era o Logos, era o Verbo, e ele estava com Deus, e ele era Deus, e o Verbo, o Logos, se fez carne. Deus tinha em si, em seus eternos pensamentos, de se fazer homem, de manifestar os seus atributos, de manifestar o seu atributo de Salvador, de curador. Ele tinha muitos atributos, e ele tinha que manifestar isso. Então ele colocou em si mesmo aquele propósito de se manifestar em carne. E quando aquele pensamento eterno foi expresso, foi falado, foi chamado a Palavra, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo era o que Deus era sendo expressado. Por isso que ele é chamado de um Logos, a Palavra, o Verbo. Logos significa fala. Ele era a Palavra. Ele era aquilo que Deus tinha em sua mente manifestado em um corpo de carne. No princípio era a Palavra, e a Palavra estava com Deus, na mente de Deus. E a Palavra foi expressada em carne através de Jesus Cristo. Vamos retomar a nossa leitura. O irmão Bruno falou mais um pouco sobre eleição. No próximo resumo a gente fala um pouco sobre isso. Vamos retomar aqui da página 129. Pois bem, aqui estamos chegando a uma conclusão. Assim como o Logos, Deus eterno, foi manifesto no Filho, e em Jesus habitava corporalmente toda a plenitude da divindade, e aquele ser eterno era o Pai manifestado em carne, e por isso ganhou o título de Filho, assim também nós, eternos em seus pensamentos, na nossa vez nos tornamos a semente da palavra falada, composta de muitos membros, manifestada na carne, e aqueles pensamentos eternos agora manifestos na carne são os filhos de Deus, assim como somos chamados. Nós não nos tornamos semente pelo renascimento. Nós éramos semente e, portanto, renascemos, porque somente os eleitos podem renascer. A razão pela qual podemos ser vivificados é porque éramos semente. No que não é semente não há nada para vivificar. Mantenha isto atentamente em mente. Agora considere o próximo passo. Redimir significa comprar de volta, restaurar ao dono original. Deus, por sua morte, o sangue derramado, Deus, por sua morte, o sangue derramado, comprou de volta os seus. Ele comprou de volta a noiva semente da palavra falada. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, palavra, e elas me seguem. Você sempre foi uma ovelha. Você nunca foi um porco ou um cachorro transformado numa ovelha. Isso é impossível porque cada espécie de vida produz a mesma espécie e não há mudança na espécie. Assim como estávamos nos pensamentos de Deus e então fomos expressos na carne, tinha que chegar um dia quando ouviríamos a sua voz, a palavra, e ao ouvir essa voz, tomamos consciência de nosso Pai nos chamando e reconhecemos que somos os filhos de Deus. Ouvimos a sua voz e clamamos como fez o filho pródigo: salva-me, ó meu Pai, estou retornando a Ti. Um filho de Deus pode passar um longo tempo até reconhecer que é um filho.
De fato, muitos verdadeiros cristãos são como a história da águiazinha que foi chocada debaixo de uma galinha. Você sabe que a águia é um tipo do verdadeiro crente. Bem, um fazendeiro pegou um ovo de ninho de águia e o colocou debaixo de uma galinha. No devido tempo, todos os ovos debaixo da galinha eclodiram. Os pintainhos estendiam-se bem com a mãe galinha, mas aquela águiazinha não podia compreender o cacarejar e o ciscar em busca de alimento num monte de esterco. Ela conseguia levar a vida, porém estava bastante confusa acerca daquilo tudo. Mas um dia, lá de cima nos ares, a águia-mãe, que tinha posto o ovo, avistou aquela águiazinha no chão. Ela lançou-se para baixo com tremenda velocidade e gritou com toda a sua voz para ela subir voando a encontrá-la. Ela nunca tinha ouvido um grito de águia, mas quando ouviu aquele primeiro grito, algo nela se agitou e ela desejou ardentemente lançar-se em direção a ele. Mas ela estava com medo de tentar. Novamente aquela mãe gritou para ela levantar-se no vento e segui-la. Ela gritou em resposta que estava com medo. Uma vez mais ela bradou, gritando que ela tentasse. Batendo suas asas, ela arrojou-se ao ar e, respondendo ao grito de sua mãe, elevou-se nos céus azuis. Veja você que aquela sempre foi uma águia. Ela agiu como uma galinha por um pouco de tempo, mas não podia estar satisfeita. Porém, quando ouviu o chamado da grande águia, ela chegou ao seu lugar próprio. E uma vez que um verdadeiro filho de Deus ouve o grito do Espírito pela palavra, ele também se dará conta de quem ele é e correrá para o grande profeta águia e estará com ele para sempre assentado em lugares celestiais em Cristo Jesus. Agora vem a nossa triunfal pedra de coroa no batismo do Espírito Santo. Gálatas capítulo 4, versículos 4 ao 7. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Assim que já não é mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Aí está, Jesus Cristo veio, morreu na cruz e realizou a redenção, restaurando ao dono original por meio de compra, ou pagando preço. E desse modo nos estabeleceu como filhos. Ele não nos fez filhos, porque já éramos filhos, mas ele nos estabeleceu como filhos. Pois enquanto estávamos no mundo, na carne, não podíamos ser reconhecidos como seus filhos. Nós éramos mantidos cativos pelo diabo, porém éramos filhos apesar de tudo. E ouça isto: e porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, por meio do qual clamais, Pai, Pai. Sobre quem desceu o Espírito no Pentecostes? Filhos. Em Corinto, sobre filhos, enquanto eles ouviam a palavra. O que é o batismo do Espírito Santo? É o Espírito batizando você no corpo de Cristo. É um novo nascimento. É o Espírito de Deus entrando e enchendo após você ter se arrependido, ter ouvido sua palavra e ter sido batizado nas águas como uma indagação de uma boa consciência para com Deus. O que acabamos de expor seria muito mais fácil de todos compreenderem se todos crescem na doutrina da unicidade da divindade, porque não há três pessoas na divindade, mas uma. Desse modo nós não nascemos de novo com a entrada do Espírito de vida de Jesus, e então depois disso o Espírito Santo entra. O Espírito Santo entra para nos dar poder. Se isso fosse verdade, por que estamos desonrando o Pai, não lhe dando uma parte em nossa salvação completa? Porque se a salvação vem do Senhor, e há três senhores, então Ele, o Pai, deve ter algo a fazer também. Mas certamente pode-se ver que Jesus deixou bem claro que Ele, e apenas Ele, é Deus. E é Ele, apenas Ele, que está entrando no crente. João capítulo 14, versículo 16, diz que o Pai enviará outro Consolador. Mas o versículo 17 diz que Ele, Jesus, habitava com eles e estaria neles mais tarde. No versículo 18 ele diz que voltaria para eles. No versículo 23,
falando aos discípulos, ele disse: viremos, Pai e Filho, para ele. Por conseguinte é o Pai, Filho e Espírito Santo, todos entrando de uma vez, porque é uma pessoa abrangendo a divindade. Esse advento aconteceu no Pentecostes. Não há duas vindas do Espírito, apenas uma. O problema é que as pessoas não conhecem a real verdade e simplesmente creem em Jesus para a remissão dos pecados, porém nunca continuam até receber o Espírito Santo. Encerramos na página 131. Os irmãos podem colocar-se de pé. Vamos receber o nosso pastor.